Agora eu vou passar para a doutora Lara Salem, que irá falar sobre a gestão de pequenos escritórios, de excelente importância, né, na nossa realidade brasileira, que a gente sabe que cada vez mais é uma realidade que cresce, né? Enfim, diante do cenário, né, brasileiro. Doutora Lara, que é advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico de sociedade de advogados há 23 anos, sócia fundadora da Selen Bertozzi Consultoria e do Instituto Internacional de Gestão Legal, presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da OAB e autora de 16 obras sobre gestão de escritórios de advocacia. Por gentileza, doutora Lara. Meu bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Quero, assim, dizer da minha alegria de estar na Bahia. O melhor ainda seria estar em Salvador, onde eu tenho tantos amigos queridos, tantos que nem cabe nas duas mãos. É muita gente que realmente a gente tem de carinho pela Bahia. E quero mandar meu abraço para Fabrício, para Hermes, Sarinha, que faz um trabalho muito importante junto à Jovem Advocacia, e, obviamente, cumprimentar aqui meus parceiros de painel, Lucas, Humberto, querido amigo, né? Saudade das nossas reuniões no César, a Tássia, que saiu, uma querida também, uma jovem que se desponta aí com tanta qualidade, né? E Leandro, né, que está fazendo uma mediação desse tema, né, geral do nosso painel, que é a gestão, empreendedorismo e inovação, que, coincidentemente, é o tema da nossa comissão no Conselho Federal. Humberto faz parte também, e esse é um tema, assim, que veio para a pauta de uma maneira realmente muito forte. Já vem sendo trabalhado, né? Nós estamos aí há muito tempo trabalhando esses assuntos, mas, obviamente, que quando a gente aumenta um volume de concorrência, quando a gente aumenta a população jurídica, ele acaba vindo à tona como algo que vai diferenciar escritórios, não deixando de lado, claro, a qualidade técnica, mas hoje você tocar um escritório requer outras habilidades. E aí, na nossa discussão aqui interna, né, pré-painel, a gente analisando os temas, eu achei que seria muito relevante conversar sobre a gestão dos pequenos escritórios, sejam eles escritórios que estão começando, sejam eles escritórios que vocacionadamente escolheram ser pequenos, porque não é uma obrigação crescer, né? A gente tem que respeitar as circunstâncias e as nossas vontades. Às vezes a gente não quer ter um grande escritório, porém a gente tem que entender o contexto Brasil. O Brasil é feito de pequenos escritórios, não adianta a gente querer achar que isso é diferente. Todo escritório começa pequeno. Todo escritório começou com uma, duas pessoas que se unem e têm uma vontade de empreender na advocacia. E ali a coisa começa, e realmente essa é uma característica da advocacia, eu diria, mundial. Visitas que eu já fiz em escritórios grandes fora do Brasil, quando você vai perguntar como é que começou, há quanto tempo começou, 150 anos, dois advogados se uniram. Então, assim, a advocacia, a natureza dela é essa. As coisas vão acontecendo e vão dando oportunidades para fazer com que sócios mudem de ideia, avancem em projetos diferentes, contratem outras pessoas, enfim, isso é decorrência de um bom trabalho prestado, etc. Mas devo dizer aqui que tamanho não é documento, conheço N bancas de pequeno porte, de alta qualificação, e a gente tem que olhar para elas como bancas dentro de um contexto que tem realmente o seu valor e que fazem a diferença na vida dos clientes, como o Lucas comentou. Enfim, então, falar do pequeno escritório, na verdade, é falar da advocacia brasileira. E uma coisa muito relevante para a gente comentar, quando encaixamos o porte do escritório com a gestão,
é que no pequeno escritório de pequeno porte, depois a gente pode até falar um pouco, mas o que é pequeno, né? Como que é o critério da gente dizer o que é pequeno, médio, grande, extra grande, PP, enfim, você tem uma série de possibilidades aí dentro desse universo da advocacia brasileira, mas o pequeno porte, ele tem um problema de escassez. Esse é o primeiro problema do escritório de pequeno porte, a escassez de tempo. Esse é um ponto fundamental. Se eu tenho 1, 2, 3, 5 pessoas trabalhando, tudo que eu quero fazer está na mão daquele tempo daquelas pessoas, né? Então, me restringe de certa forma, já que a gente quer, e hoje, nem vou falar de pandemia, porque a gente já está entrando, né, na rotina do que vai ser as nossas vidas aí dos próximos anos, mas a pandemia ela trouxe aí uma clareza sobre o quão necessário é administrar o nosso tempo, o quanto que dá para fazer de coisas quando a gente olha para esse recurso de maneira carinhosa, de maneira responsável, né? Então, a primeira escassez de um escritório é o tempo, né? E aí, obviamente, a gente está falando aqui de uma atuação que extrapola a atuação jurídica, porque o advogado que está à frente, advogada ou advogado que estão à frente de um pequeno escritório, precisam fazer a gestão dos trabalhos, tem que fazer o café, tem que atender o cliente, tem que emitir a nota fiscal, tem que fazer o seu marketing, tem que estar presente em comissões, tem que fazer uma série de coisas e que realmente, se a gente não se organizar, a coisa não anda. A gente gasta tempo, é ouro em pó, se eu pudesse dizer isso, né? O tempo, ele é um ouro em pó. A gente já está em agosto e o primeiro semestre passou feito uma bala e quem fez, fez. Se a gente não fez coisas no primeiro semestre, não dá para voltar e falar assim, deixa eu aproveitar meu março melhor. Não, eu tenho só que tomar uma decisão para o hoje e daqui para frente, né? Então, a primeira escassez é o tempo e é relevante para sócios e advogados que têm seus pequenos escritórios, começando ou já caminhado, tratar desse recurso com muita atenção. A segunda escassez, aí muito mais para quem está começando, porque pode ser não só para quem está começando, mas alguns escritórios mais boutique especializadas talvez não passem por essa escassez de uma maneira tão frontal, que é a escassez de recurso financeiro. Então, eu tenho pouco dinheiro para fazer uma série de coisas, e aí eu preciso ser muito criativo, muito mão na massa, muito querer fazer independente das circunstâncias, e aí a criatividade ela tem que vir. Então, como que eu posso fazer marketing jurídico com escassez de recurso? Se dedicando brutalmente numa produção intelectual que hoje dá para ser ancorada em várias plataformas, né? Desde redes sociais a blogs, a vídeos, que quem tem um celular na mão consegue fazer. Não vai ser uma super produção, mas who cares? A gente precisa colocar a produção para funcionar. O que eu tenho dentro da minha cabeça é o meu principal marketing. O como eu faço as coisas, puxando o gancho desde a palestra da Thaisa, falando de cultura, falando de valores, falando de como eu enxergo tudo que está à minha volta, para a palestra do Lucas, com a questão de tratamento do cliente, etc. Isso tudo está aqui dentro. O que está aqui dentro não é só conteúdo jurídico. É minha visão de mundo, é a forma como eu enxergo as pessoas, é a atenção que eu olho. Então, quando eu tenho escassez de recurso financeiro para fazer algo muito mais elaborado, vamos dizer assim, eu tenho que usar minha criatividade e eu não posso deixar de fazer. Esse é um outro desafio que a gente precisa estabelecer dentro dos nossos escritórios. Um outro recurso escasso são as nossas habilidades de empreendedores. Como a gente não viu isso na faculdade, né, majoritariamente, a gente chega no mercado de trabalho falando assim, aquilo que eu recebi lá me basta. Aí a gente cai na real e vê que não basta. A gente vai precisar aprender mais, vai precisar colocar mais inteligência de trabalho, não estou falando de inteligência cognitiva, mas inteligência de trabalho, de como eu trabalho melhor, usando habilidades que eu vou correr atrás. Se eu não tenho, vira essa página
e corre atrás. Hoje a gente está vivendo um mundo de democratização da informação. Qualquer pesquisa no Google vai te fazer chegar em algum lugar. Tem a crítica, né? Olhe bem quem está falando, qual é a origem, quais são as bases fundamentadas ali para ser bem orientado e não perder tempo, nem dinheiro, nem etc. Mas corra atrás, né? Essa é a minha dica que eu falo para cliente: se você não assumir tua posição de empreendedor e que identificando as tuas carências de habilidade, esses recursos escassos que você não tem, identificar e correr atrás o mais rápido possível, acelerando a curva de aprendizagem, é o que vai te fazer subir os degraus que você quer subir em termos de resultado do teu escritório, que não se limita a resultado financeiro. Quando a gente está falando de reputação, quando a gente está falando de confiança do cliente e uma série da equipe e tudo mais, a gente está falando de resultados que começam, né, uma ação que gera uma reação, e essa reação tem que ser positiva para que a gente continue nossa jornada. Então, entender que o pequeno escritório tem recurso escasso, identificá-lo e verificar como que, apesar desse recurso escasso, eu não vou parar a minha locomotiva, é o que vai diferenciar um empreendedor do outro, né? E aí, obviamente, que um pequeno escritório, ele tem os mesmos problemas que um escritório de porte maior. Então, vamos chamar aí pequeno escritório com até 10 advogados. Numa comparação Brasil, onde a gente já tem escritórios com mais de 1.000 pessoas, o pequeno seria aí mais ou menos dentro dessa faixa. Um médio poderia estar aí entre 10 a 50 advogados, o grande de 50 a 100, um gigante de 100 para cima. Enfim, todos esses escritórios, né? Ok, Leandro, obrigada. Todos esses escritórios, não importa o porte, eles têm os mesmos problemas de gestão. Eles vão ter problemas de gestão de pessoas, eles vão ter problemas não vou tratar como problema, vou tratar como questão. Vão ter que lidar com pessoas, vão ter que lidar com produção jurídica, sistemas, relatório para cliente, etc. Vão ter que fazer marketing jurídico e vão ter que aprender a fazer gestão financeira. O que muda é a complexidade, porque num escritório pequeno eu trato com 2 pessoas, num escritório grande eu trato com 100, 200, 300, 500. Produção jurídica, a mesma coisa. Num escritório pequeno eu tenho alguns casos, que eu lembro de cabeça, inclusive, eu sei a vara, eu sei o nome do juiz, etc., porque a gente tem pouca informação ali, eu consigo memorizar. Num escritório grande, eu preciso ter mais recursos para me ajudar com a minha memória, porque não dá para contar com ela. Então, se a gente começar pequeno e já não contando com a memória e colocando as informações no sistema, parabéns, é isso aí, porque se o escritório crescer, eu já tenho uma base. Marketing jurídico, a mesma coisa. Se eu for pequeno, eu tenho que fazer, e aí, usando os recursos que eu tenho na mão, que tiver, já o maior, ele tem condições de criar uma superprodução, pode ter pessoas ajudando, etc., sem se desconectar, obviamente, com o provimento. Leiam, estudem esse provimento novo, do primeiro ao último item do anexo, né? A gente tem que dominar isso, não tem que ficar reclamando, o que eu não posso, se eu morasse nos Estados Unidos seria, mas você não mora nos Estados Unidos, a gente mora no Brasil, a regra é essa, a regra é clara e tem que atingir todo mundo. A gente tem que jogar com os mesmos, com as mesmas condições, né? E, diga-se de passagem, um provimento que dá para fazer milhares de coisas, né? Enfim, só que não tem jogo fácil. Não tem marketing que eu faça um post PP dentro da minha rede social e achar que isso atrai para mim, um post atrai para mim referência. Vou me tornar uma referência com um post na internet. Não, gente, a gente faz advocacia é profundidade, advocacia é resolver o problema. Então, não adianta achar que o teu marketing lá tem que ter algumas coisas, sim, mas o teu grande marketing é o que falam de você. O teu cliente, a tua equipe, a tua família,
tá? Se você promete, cumpre. Se você está atento numa reunião ou se você está olhando para o celular, o cliente está falando aqui e claramente você não está atento ao que ele está dizendo. Enfim, tem uma lista, tá? De atitudes de marketing jurídico que a gente precisa entender. E financeiramente a gente precisa sair de uma maldição, entre aspas, da advocacia, que é: se eu fiz direito é porque eu não gosto de matemática. Isso é uma maldição que ronda toda a nossa vida, né? A gente quase que escapando, né, das contas, mas não, gente. O fruto do nosso trabalho precisa ser muito bem cuidado. E dinheiro, meu avô falava, né? Dinheiro não aceita desaforo. A gente tem que assumir a responsabilidade de entender o que é faturamento, o que é custo, o que é lucro, como que eu precifico meus honorários, etc. Atraiam para vocês essa responsabilidade, não queiram delegar isso para ninguém, não, porque isso é nosso, dessa testa aqui que sai o suor, então a gente não pode relegar isso para segundo plano. Inclusive, eu deixo aqui de convite para quem quiser acessar o meu perfil do Instagram. Eu fiz uma série de lives em junho, Dinheiro e Advocacia, são 5 horas de aula, um pouco mais, com e-books e etc., que está liberado lá no link da minha bio para baixar, para assistir, ou seja, não é desculpa não se atentar para isso. Então, para fechar aqui, né, o que eu quero dizer é: olhe para o seu pequeno escritório, não com aquela síndrome de vira-lata, que a gente tem muito. Porque o meu escritório é pequeno, porque eu sou um só. Sabe, um monte de desculpa que a gente dá para não assumir a responsabilidade que o nosso escritório, não importa o tamanho, ele tem sim o seu valor, ele tem sim como crescer ainda mais em coisas que a gente quer crescer, não necessariamente em porte, né? Mas eu quero crescer minha reputação, eu quero crescer o respeito que os clientes têm por mim, eu quero crescer em faturamento, eu quero crescer em profundidade das áreas técnicas que eu escolhi, eu quero crescer em profundidades, conhecer o meu cliente lá no fundo, para ele saber assim, não, ninguém sabe mais de mim do que o meu advogado, a minha advogada. Então, olhem para o escritório de vocês, planejem o que vocês precisam fazer, porque quem tem pouco recurso precisa mais de planejamento, senão a gente corre o risco de ficar desperdiçando recurso e nós não podemos nos dar esse luxo, né? Então, é isso, era essa pincelada que eu queria dar de algumas dicas para vocês aqui, de um olhar mais atento para esse escritório que pode, sim, vir a crescer, mas se ele tiver uma preparação anterior, com um olhar mais sagaz de um sócio, de uma sócia, sobre esses assuntos, vai ser mais fácil. Tá? Eu agradeço mais uma vez, mando meu abraço para a Bahia e espero em breve estar com vocês aí, curtindo esse calor maravilhoso, essas praias lindas que a gente sabe como são, né? Grande abraço. Muito obrigado, doutora Lara. Excelente explanação, não tenho nem o que falar depois, mas é bem isso aí mesmo, né? Acho que é uma realidade que não é ensinada nas faculdades, infelizmente, e a gente tem que acabar na prática, né? No dia a dia ali, matando um leão por dia. Como na época da minha faculdade, eu ouvi uma palestra sobre, eu falei, pô, isso é ser advogado, mas eu estou preparado. Eu fui atrás e infelizmente estou aí, né? Mas é isso mesmo, acho que a realidade do pequeno advogado é a realidade da maioria dos brasileiros que tem que correr atrás, né, fechar o mês, e enfim, é bem isso aí mesmo.